Você já parou para pensar por que, justamente no Natal do Senhor, algumas casas parecem perder a paz? Por que discussões surgem do nada, doenças se agravam, a tristeza aparece sem explicação e até problemas financeiros se intensificam exatamente em um tempo que deveria ser de luz, união e bênção? Você já sentiu que, depois que certas pessoas entram na sua casa, o ambiente muda, o ar fica pesado? A alegria some e algo invisível parece se instalar ali? E se eu te disser que isso não é coincidência? E que o Natal é um dos momentos mais sensíveis espiritualmente dentro de um lar? Esta mensagem não é para todos. Ela é apenas para aqueles que têm discernimento espiritual, para quem leva o Natal a sério, não como uma simples data, mas como o nascimento vivo de Cristo dentro da própria casa. E não existem coincidências. Se você está ouvindo isso agora, é porque o Espírito Santo permitiu que você chegasse até aqui. Algo precisava ser revelado a você hoje. E se eu te disser que o Papa Francisco alertou com clareza, existem 3 tipos de pessoas que não devem ser recebidas dentro do lar no Natal do Senhor, porque elas podem bloquear bênçãos, roubar a paz e até abrir brechas espirituais graves dentro da sua casa. Esse alerta não aparece em qualquer livro, não é ensinado de forma aberta, e poucos têm coragem de falar sobre isso. É um ensinamento reservado para quem realmente deseja proteger a família, o lar e a presença de Deus dentro de casa. O Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano, conhecido por seu profundo discernimento espiritual, por seu olhar atento aos sofrimentos humanos e por sua luta silenciosa contra o mal, que se esconde nas pequenas coisas, sempre alertou que o mal raramente entra pela porta da violência. Ele entra pela convivência mal discernida. Em uma de suas reflexões mais fortes sobre o Natal, Francisco contou que já viu famílias destruírem anos de oração em uma única noite, simplesmente por não saberem quem permitir sentar à mesa onde Cristo deveria ser o centro. Há um relato impactante de quando o Papa, ainda como pastor, foi chamado para abençoar uma casa após um Natal marcado por brigas, enfermidades repentinas e uma sensação constante de opressão. Ao ouvir a história da família, ele foi direto e disse algo que chocou a todos. Vocês abriram a porta para quem não respeita o nascimento de Cristo. E quando isso acontece, a paz se retira. Isso causa medo, sim, porque é sério, mas também traz conforto, porque agora você pode se proteger. Hoje você não vai aprender apenas quais são esses 3 tipos de pessoas. Você vai aprender como identificar, como se proteger espiritualmente e principalmente como blindar seu lar no Natal, mesmo quando não é possível evitar completamente certas presenças. E atenção, o 3º tipo é o mais perigoso, o mais ignorado e o que mais destrói famílias silenciosamente. Não por maldade explícita, mas por algo muito mais sutil e espiritual. Antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Escreva nos comentários o nome de alguém da sua família que você deseja proteger neste Natal. Faça isso como um ato de fé e entrega. E se você acredita que o Natal é uma batalha espiritual pela sua casa, curta este vídeo e se inscreva agora, porque perder esses ensinamentos pode significar repetir erros que afastam a paz do seu lar, justamente quando Cristo deseja habitar nele. Porque o que você vai entender agora pode mudar completamente a forma como você vive o Natal e proteger sua casa de consequências que muitos só percebem quando já é tarde demais. Papa Francisco sempre alertou que o Natal não é apenas uma comemoração externa, mas um acontecimento espiritual real. Para ele, o nascimento de Cristo não acontece automaticamente em todas as casas. Ele acontece apenas onde há espaço interior, respeito, silêncio da alma e discernimento.
Em diversas ocasiões, Francisco recordou que o presépio não é apenas uma cena bonita, mas um sinal espiritual. Ali onde Cristo nasce, o mal se inquieta e, por isso, tenta agir com mais sutileza. Francisco viveu isso de perto. Ele testemunhou famílias profundamente católicas que rezavam o ano inteiro, mas que no Natal abriam exceções perigosas em nome da educação, em nome da aparência ou para não magoar ninguém. E foi justamente nesses momentos que ele percebeu algo inquietante. O ambiente mudava, a paz se rompia, discussões surgiam sem razão aparente, doenças se manifestavam de forma repentina e um peso espiritual se instalava no lar. O Papa ensinava que isso não tem nada a ver com superstição, nem com rejeição às pessoas. Trata-se de discernimento espiritual, algo profundamente evangélico. O próprio Jesus alertou: "A paz esteja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós." Francisco explicava que nem toda presença traz paz, e onde a paz não repousa, algo está errado espiritualmente. Em um encontro pastoral, o Papa relatou o caso de uma família que o procurou após um Natal marcado por acontecimentos estranhos, brigas intensas durante a ceia, uma sensação constante de angústia e até o adoecimento simultâneo de 2 membros da casa. Ao ouvir tudo, Francisco fez uma pergunta simples, mas reveladora: "Quem vocês colocaram à mesa com Cristo?" Aquela pergunta fez a família recordar que naquele Natal haviam recebido pessoas que zombavam da fé, desprezavam a oração e ridicularizavam o significado do nascimento do Senhor. Francisco ensinava que o Natal é um tempo em que o céu se aproxima da terra, mas exatamente por isso o mal também tenta se infiltrar. Não de forma escancarada, mas através de palavras, atitudes, ironias e presenças que não respeitam o sagrado. Ele dizia que o inimigo não precisa destruir um presépio, basta tirar o silêncio, a reverência e a fé do ambiente. Quantas vezes você já sentiu isso sem saber explicar? Quantas vezes você percebeu que depois que certas pessoas entram na sua casa, a oração não flui, a conversa se torna pesada e o coração fica inquieto? Você já notou como algumas visitas drenam a paz, mesmo quando chegam sorrindo? E se isso não fosse apenas algo emocional, mas um sinal espiritual pedindo atenção? O Papa Francisco sempre insistiu: Deus respeita profundamente a liberdade humana. Ele não força a sua presença. Se o lar não é protegido, se tudo é permitido, se o sagrado é relativizado, a graça se retira silenciosamente. Não por castigo, mas por respeito. E onde a graça se retira, a vulnerabilidade aumenta. Francisco também lembrava que muitos católicos sofrem porque acreditam que proteger o lar é falta de caridade. Mas ele ensinava exatamente o contrário. Proteger a casa onde Cristo nasce é um ato de amor, primeiro com Deus, depois com a família. A Sagrada Escritura é clara quando diz para vigiar e guardar, porque nem tudo o que parece inofensivo é espiritualmente neutro. Talvez você esteja passando por problemas que não se explicam apenas pelo cansaço ou pelas dificuldades da vida. Talvez sua casa precise de discernimento, não de mais esforço. Talvez este Natal seja um momento de aprender algo que nunca te ensinaram, mas que o Papa Francisco considerava essencial para preservar a paz, a saúde espiritual e até material da família. E é exatamente agora que chegamos ao ponto mais delicado e revelador, porque existem presenças específicas que, segundo o alerta de Francisco, nunca deveriam atravessar a porta de um lar no Natal do Senhor. Não por ódio, não por julgamento, mas por proteção espiritual. E quando você reconhecer quem são essas pessoas, muita coisa que antes parecia confusa começará a fazer sentido dentro de você. Agora, chegamos ao momento mais delicado, mais sério e mais revelador de toda esta mensagem. Aquilo que muitos ignoram:
relativizam ou tratam como exagero, mas que o Papa Francisco alertou com clareza pastoral e discernimento espiritual. Antes de ouvir, faça uma pergunta a si mesmo. Você realmente deseja que Cristo nasça plenamente no seu lar neste Natal? Porque depois de conhecer esses alertas, não será mais possível dizer que não sabia. Imagine uma noite de Natal. A mesa está posta, o presépio montado, as luzes acesas. Tudo parece perfeito por fora. Mas espiritualmente, algo começa a se mover quando determinadas pessoas atravessam a porta. O Papa Francisco ensinava que o mal raramente entra gritando. Ele entra sorrindo, sentando à mesa, conversando, fazendo piadas e minando silenciosamente o sagrado. E é por isso que o primeiro tipo de pessoa, que segundo o alerta de Francisco, não deve ser recebida no lar no Natal do Senhor, é aquela que zomba da fé, despreza a oração e ridiculariza o sagrado. Francisco dizia que não é preciso blasfemar explicitamente para ferir o ambiente espiritual de uma casa. Basta ironizar o presépio, desvalorizar a oração antes da ceia, fazer comentários sarcásticos sobre Deus, sobre a igreja ou sobre a fé simples dos outros. Essas palavras aparentemente inofensivas criam rachaduras espirituais. A Bíblia já advertia: não deis aos cães o que é santo. O Papa explicava que permitir esse tipo de presença na noite em que Cristo nasce é como expulsar silenciosamente Jesus do centro da casa. E quando o sagrado é ridicularizado, a paz se retira. Quantas vezes você já sentiu isso? A conversa muda, o clima pesa, a alegria desaparece. Não é coincidência. Francisco afirmava que o espírito humano percebe quando algo não está em harmonia com Deus. E ignorar isso por medo de desagradar alguém pode custar caro espiritualmente. O segundo tipo de pessoa, ainda mais perigoso por parecer inofensivo, é aquela que traz divisão, ressentimento e conflitos não resolvidos para dentro do lar no Natal. O Papa Francisco alertava que há pessoas que carregam feridas abertas, mágoas antigas, invejas silenciosas e palavras não perdoadas. Quando essas pessoas entram em uma casa no Natal, sem conversão interior, elas espalham aquilo que carregam dentro de si. Francisco dizia que o Natal não é tempo de forçar reconciliações falsas, nem de fingir que tudo está bem. Ele ensinava que a verdadeira paz nasce da verdade. Receber alguém que chega disposto a provocar, relembrar ofensas, criar comparações, alimentar disputas familiares ou trazer negatividade emocional é abrir espaço para que o inimigo atue. A palavra de Deus é clara. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de mal. O Papa alertava que muitas famílias adoecem espiritualmente porque colocam à mesa de Natal pessoas que não desejam a paz, mas querem ser o centro. E então chegamos ao terceiro tipo de pessoa, o mais ignorado, o mais sutil e, segundo Francisco, o mais destrutivo. Trata-se daquela pessoa que vive afastada de Deus, rejeita qualquer limite espiritual e normaliza o pecado como se fosse algo natural. Não é alguém que erra e luta para mudar, mas alguém que não vê problema nenhum em viver longe de Deus e ainda influencia os outros com esse pensamento. O Papa Francisco alertava que o Natal não é apenas um encontro social. É um ato espiritual profundo. Receber no lar, nesse dia, alguém que despreza os valores cristãos, que banaliza o pecado, que ridiculariza o esforço de viver segundo o Evangelho, é permitir que esse espírito contamine o ambiente. Ele dizia que esse tipo de presença não grita, não briga, não confronta, ela ensina pelo exemplo. E exemplos errados, especialmente diante dos filhos e dos mais frágeis, têm um peso espiritual enorme. Francisco ensinava que proteger o lar não é rejeitar pessoas, mas escolher o que se permite entrar espiritualmente. Jesus também escolhia onde ficar. Ele não entrava em qualquer casa sem discernimento. E o Papa lembrava que, no Natal, o lar se torna um pequeno presépio.
Nem todos estão preparados para respeitar esse mistério. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você sentiu que algo não estava certo, mas silenciou por medo de parecer radical? Quantas vezes abriu mão da paz para manter uma aparência de harmonia? O Papa Francisco alertava que o preço desse silêncio muitas vezes aparece depois, em conflitos, doenças emocionais, perdas financeiras inexplicáveis e um vazio espiritual dentro de casa. Mas há esperança, porque discernir é o primeiro passo para proteger. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Seu coração se fortalece, sua fé se torna mais madura e seu lar passa a ser guardado com mais consciência. E agora que você conhece esses alertas, surge uma pergunta inevitável: como agir quando não é possível evitar certas presenças? Como blindar espiritualmente a casa, mesmo em situações difíceis, sem perder a caridade cristã? Agora você entende que o alerta do Papa Francisco não era sobre rejeitar pessoas, mas sobre proteger o lugar onde Cristo deseja nascer. O grande mistério revelado hoje é simples e, ao mesmo tempo, exigente. Nem toda presença traz paz, e onde Cristo nasce, a paz precisa ser guardada com zelo. Muitos lares sofrem não porque Deus se afastou, mas porque, sem perceber, permitiram que o sagrado fosse relativizado justamente no momento mais santo do ano. Francisco ensinava que um dos maiores erros espirituais das famílias é confundir caridade com permissividade. A caridade verdadeira protege, orienta e coloca Deus em primeiro lugar. Quando o Natal perde seu centro, quando a oração é silenciada, quando o respeito ao sagrado é tratado como exagero, algo se fecha no mundo invisível. E isso pode se refletir na vida emocional, espiritual e até financeira da família. Agora você tem consciência dos obstáculos que bloqueiam a paz do lar. Palavras que zombam da fé, presenças que alimentam divisão e exemplos que afastam de Deus. E junto com essa consciência, vem também a responsabilidade espiritual. O Papa Francisco dizia que Deus confia aos pais, às mães e aos responsáveis o cuidado espiritual da casa. Proteger o lar não é um ato de dureza, mas de amor profundo. O ensinamento final é este: o Natal precisa ser preparado espiritualmente, não apenas organizado externamente. Francisco nos lembrava que a Sagrada Família viveu o nascimento de Jesus em simplicidade, silêncio e obediência a Deus. Não havia espaço para barulho inútil, conflitos ou desprezo pelo sagrado. E é esse espírito que precisa ser recuperado dentro das casas hoje. O que você precisa fazer agora é alinhar seu lar com esse ensinamento. Antes da ceia, mesmo que seja em silêncio, ofereça sua casa a Deus. Apresente mentalmente cada ambiente, cada pessoa que ali vive, cada dor, cada preocupação financeira, cada enfermidade. O Papa ensinava que quando um lar é entregue conscientemente a Deus, ele se torna território protegido. Francisco também dizia que quando não é possível evitar certas presenças, o cristão não deve agir com medo, mas com fé ativa. A oração feita com intenção reta cria um escudo invisível. Não é magia, não é superstição, é confiança total na ação de Deus. A Bíblia nos recorda que o Senhor é quem guarda a casa. Se o Senhor não a guardar, em vão vigiam os sentinelas. Há uma promessa espiritual poderosa para quem coloca esse ensinamento em prática. Lares que decidiram proteger o Natal com discernimento começaram a testemunhar mudanças reais, mais paz, menos conflitos, reconciliações verdadeiras, clareza nas decisões e até soluções inesperadas para problemas financeiros e de saúde. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque Deus voltou a ocupar o centro. O Papa Francisco sempre reforçou que Deus honra quem o honra. Quando você escolhe proteger o nascimento de Cristo no seu lar, ele se compromete com a sua casa, com seus filhos, com sua família e com o seu futuro.
A verdadeira transformação começa quando você deixa de agir por medo das pessoas e passa a agir por amor a Deus. Agora que você conhece esse ensinamento, sua atitude no Natal nunca mais será a mesma. Seu olhar se torna mais atento, seu coração mais firme e sua fé mais madura. Isso prepara você para dar o próximo passo, que é permanecer conectado a esses ensinamentos para nunca mais deixar sua casa vulnerável espiritualmente. Se esta mensagem tocou seu coração, é porque você entende que a fé precisa ser alimentada continuamente. O Papa Francisco sempre ensinou que o maior perigo espiritual é a distração. É achar que já sabemos o suficiente e, por isso, baixar a guarda. Muitos lares se tornam vulneráveis não por falta de amor, mas por falta de orientação constante. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas seguindo um conteúdo, você está escolhendo permanecer vigilante, aprender a proteger sua casa, sua família e sua vida espiritual com discernimento. Aqui, você recebe ensinamentos que ajudam a reconhecer perigos invisíveis, fortalecer a fé e manter Cristo no centro do lar, especialmente nos momentos mais sensíveis do ano. Agora que você conhece o alerta do Papa Francisco e compreende a seriedade espiritual do Natal do Senhor, eu quero te lançar um desafio. Mas atenção! Este não é um desafio para curiosos, nem para quem vive a fé de forma superficial. Este é um compromisso espiritual que exige coragem, constância e amor verdadeiro por Deus e pela família. Apenas aqueles que desejam realmente proteger o próprio lar conseguirão cumprir até o fim. O Papa Francisco sempre ensinou que a fé que não se transforma em atitude se enfraquece. Ouvir sem agir não protege. Saber sem praticar não blinda o lar. Por isso, este desafio existe para que você saia da teoria e entre na vivência espiritual concreta, especialmente neste tempo santo do Natal. Durante 7 dias consecutivos, começando hoje, você fará um gesto simples, mas espiritualmente poderoso. Todos os dias, em um momento de silêncio, você irá oferecer conscientemente a sua casa a Deus. Se possível, segure um rosário ou simplesmente coloque a mão sobre o coração. Em seguida, faça uma oração espontânea, pedindo que Jesus seja o verdadeiro hóspede do seu lar, que toda presença contrária à paz seja afastada e que apenas aquilo que vem de Deus permaneça. Além disso, durante esses 7 dias, você fará algo essencial que o Papa Francisco sempre destacou: vigiar as palavras, os pensamentos e as conversas dentro da sua casa. Evite reclamações constantes, murmurações, ironias e discussões desnecessárias. Quando algo começar a pesar, interrompa interiormente e entregue a Deus. Esse exercício cria um verdadeiro muro espiritual ao redor do lar. Se você puder, em pelo menos um desses dias, acenda uma vela diante do presépio ou de uma imagem de Nossa Senhora e ofereça aquele momento pela proteção da sua família. Não é o objeto que age, mas a intenção sincera do coração. Francisco ensinava que quando uma casa ora unida, o inimigo perde espaço. Aqueles que assumem esse compromisso com fé começam a perceber mudanças sutis, mas profundas. O ambiente se torna mais leve, as conversas mais calmas, a mente mais clara. Muitos relatam reconciliações inesperadas, decisões acertadas, portas se abrindo e até alívio em situações financeiras e de saúde. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque Deus passa a conduzir a casa. Mas este desafio exige decisão imediata. Não deixe para depois. O Papa Francisco alertava que o inimigo age justamente no adiamento, no amanhã eu começo, no depois do Natal. É agora que a graça está disponível. É agora que o nascimento de Cristo precisa ser protegido. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu protejo o meu lar neste Natal. Esse gesto simples cria um compromisso público e espiritual.
É uma forma de dizer a Deus que você está disposto a agir e não apenas a ouvir. E eu te peço mais uma coisa. Não guarde este desafio apenas para você. Se você ama sua família e deseja ver mudanças reais, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam proteger o lar neste Natal. Imagine quantas casas podem ser transformadas se mais pessoas agirem com discernimento e fé. O Papa Francisco sempre dizia que a fé cresce quando é partilhada. Hoje começa algo novo. Hoje você deixa de ser apenas alguém que assiste e passa a ser alguém que protege, vigia e cuida espiritualmente da própria casa. Agora, antes de sair, eu te peço algo muito simples, mas muito importante. Fique aqui mais alguns instantes. Este é um momento sagrado, onde você está agora. Faça silêncio dentro de você. Se puder, feche os olhos. Respire fundo, devagar, como quem entrega o peso da alma. O Papa Francisco sempre ensinou que Deus fala no silêncio do coração, não no barulho das preocupações. Traga à sua mente a sua casa, cada cômodo, cada pessoa que mora com você. Traga também as dores que você carrega, as preocupações financeiras, as enfermidades na família, os conflitos não resolvidos, os medos que você quase nunca diz em voz alta. Nada disso é pequeno demais para Deus. O Natal existe justamente para isso, para lembrar que Deus entra na nossa realidade concreta. O Papa Francisco dizia que quando entregamos o lar a Deus com humildade, algo invisível acontece. A casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um lugar habitado pela graça. Mesmo que os problemas não desapareçam de imediato, o coração encontra descanso e a paz começa a se instalar. Agora comigo, reze lentamente. Senhor Jesus, neste Natal, eu te acolho no meu lar. Eu te entrego a minha casa, minha família, minha história e minhas lutas. Afasta de nós tudo aquilo que rouba a paz, que pesa o ambiente e que nos afasta de ti. Que somente aquilo que vem do teu amor permaneça entre estas paredes. Protege meus filhos, protege minha família, protege meu coração cansado. Que o teu nascimento traga luz onde há confusão, esperança onde há medo e descanso onde há dor. Eu confio em ti. Amém. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta esse momento. O Papa Francisco sempre lembrava que a oração não precisa ser apressada. Deus age enquanto o coração se abre. Existe também uma súplica muito poderosa que toca diretamente a proteção do lar, a restauração da paz e o afastamento de toda influência negativa, especialmente em tempos sensíveis como o Natal. Ela é simples, mas profundamente eficaz quando feita com fé verdadeira. Reze agora, com calma. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco minha casa sob a tua guarda. Que nenhuma palavra contrária à fé encontre espaço aqui. Que nenhuma divisão crie raízes. Que nenhuma enfermidade, medo ou falta domine este lar. Que os teus anjos guardem cada porta, cada quarto, cada pessoa que aqui vive. Consagro este lar ao teu amor e confio que tu cuidas de tudo o que eu não consigo controlar. Seja o centro desta casa, hoje e sempre. Amém. O Papa Francisco ensinava que quando uma casa é entregue assim a Deus, ela não fica livre de desafios, mas nunca mais fica sozinha. A presença de Cristo sustenta, orienta e protege. Leve essa paz com você. Permaneça nela e permita que o Natal do Senhor seja vivido com fé, discernimento e confiança.